Então, pessoal, eu queria passar com vocês propriamente um tema que é um pouco mais complexo do que vocês vão ver ao longo do curso, que é a análise multivariada. Eu já falei aqui sobre o modelo de regressão, que na verdade é a análise multivariável, mas está tudo dentro do que é chamado de análise multivariada. Então, esse tema é um pouquinho mais complexo. Ele tem algumas utilizações na nutrição e em outras áreas também do conhecimento, é claro, por exemplo, metabolômica, microbiota, tá? Então, é interessante às vezes a gente entender como que esses dados, como que essas análises são realizadas. Mas fiquem em mente que é uma aula um pouquinho mais puxada, um pouquinho mais pesada, porque essas técnicas elas são mais avançadas, tá? Mesmo assim, eu venho com exemplos aqui do que eu mesmo já fiz de análise de dados com análise multivariada e sempre com o intuito de deixar a coisa mais mastigada para vocês. Então, como a gente tem hoje em dia um número muito grande de dados, cada vez mais a pesquisa gera mais dados, às vezes pode ser interessante reduzir o número de variáveis em um banco de dados, tá? Então a gente tem aqui o que uma análise multivariada pode fazer, na verdade, a gente chama de redução da dimensionalidade dos dados. Quando você pega os dados, quando a gente tem, sei lá, 10 variáveis, a gente diz que aquele banco de dados tem 10 dimensões. E o componente principal, a análise de componentes principais, uma análise multivariada, ela consegue justamente pegar essas variáveis e reduzir num número menor de variáveis. Consequentemente, você está reduzindo a dimensionalidade dos seus dados. Você está, por exemplo, saindo de um plano tridimensional para um plano bidimensional XY, tá? Então, isso aqui é a análise de componentes principais faz. Hoje em dia, a gente tem cada vez mais as ciências ômicas crescem, a transcriptômica, genômica, proteômica, metabolômica e etc. e outras, né? Uh, Na epidemiologia já começa a se discutir sobre epidemiologia sistêmica, uma epidemiologia mais sistêmica, menos focada em fatores de risco, em descobrir qual que é o risco relativo, por exemplo, daquela exposição, naquele desfecho, e sim em relacionar dados genômicos, proteômicos, metabolômicos com dados observacionais de coortes de estudos ecológicos a nível agregado, a nível de país. Então, assim, cada vez mais a gente tem essa questão dos dados aparecendo na pesquisa. Então, analisar uma grande quantidade de variáveis pode ser possível utilizando técnicas multivariadas. Como eu tinha explicado, ela vai reduzir um banco de dados, ela vai reduzir o número de variáveis para um número menor de variáveis. É isso que a técnica que eu vou explicar aqui para vocês, que é a análise de componentes principais, acaba fazendo. Vocês lembram desse banco de dados? Tem no meu YouTube, deve ter numa aula passada aqui, minha aqui no canal e tal, no clube. É um banco de dados com 150 pétalas, e cada pétala tem um comprimento e um tamanho, tá? E aqui a gente vê que existe uma correlação. A gente já estudou isso, né, sobre correlação. Existe uma correlação entre o tamanho e o comprimento da pétala. Então, mas na verdade, essa relação ela vem de 3 espécies diferentes, que é a setosa, versicolor e virgínica. A gente consegue colocar isso num plano tridimensional, vendo aqui alguma terceira variável, que não somente o tamanho e o comprimento, poderia ser alguma outra variável qualquer que eu tivesse interessado, tá? E aí a gente pode, com a PCA, reduzir essa relação para um eixo XY de novo, carregando a informação das 3 variáveis em 2 variáveis somente, tá? Ocorre certa perda de informação, mas visualmente é isso que essas técnicas multivariadas fazem. Elas pegam os dados e reduzem a dimensionalidade deles, reduzem o número de variáveis e criam novas variáveis que explicam a variabilidade dos dados originais. A gente vai entrar com mais detalhes sobre isso.
Então, aqui a gente tem que fazer uma distinção entre a análise multivariada, propriamente, que é a análise de componentes principais, análise fatorial e a análise de cluster, que são as mais comuns, e a análise multivariável, né, que é quando você tem um desfecho, uma variável que você classifica como dependente, como desfecho, e você quer explicar ela com outras variáveis. O nome disso é análise multivariável, tá? Utilizam o nome análise multivariada para esse tipo de análise, que são os modelos de regressão, mas o nome mais correto é análise multivariável. Então, os objetivos da análise multivariada podem ser inferencial, para a gente testar hipóteses, ou exploratório, para a gente gerar hipóteses, tá? Os tipos de técnicas que existem, os mais comuns, tá? Existem muitas outras, mas as mais comuns. A análise de componentes principais, a análise fatorial e a análise de cluster. Aqui, nessa aula, eu vou falar sobre a análise de componentes principais e a análise de cluster. Eu não vou acabar tocando na análise fatorial porque é uma coisa que eu ainda estou estudando, mas ela se assemelha muito à análise de componentes principais, fazendo algumas inferências extras e precisando de alguns pressupostos extra. A análise fatorial, ela precisa que a gente tenha um conhecimento prévio do que vai sair daquele banco de dados. A análise de componentes principais, a gente pode fazer ela de forma mais exploratória. Isso é, a gente pode fazer ela sem saber muito qual que vai ser o output, qual que vai ser o resultado daquilo ali, tá bom? Então, falando sobre análise de componentes principais. Então, pensem assim, gente, quando a gente tem uma grande quantidade de dados, tá? A gente tem imagine um banco de dados muito grande, tá? E a gente precisa, de alguma forma, ao invés de trabalhar variável por variável, a gente precisa, de alguma forma, criar novas variáveis que resumam o banco de dados original. Como é que a gente faz isso? Com a análise de componentes principais. Como é que ela faz isso? Ela gira e projeta os dados ao longo da direção de maior variância. Então, aqui, nesse exemplo aqui, ela tá projetando uma variável nova em cima de variáveis de dados existentes prévios. Ela está projetando uma variável nova, duas variáveis no caso, né, que é o PC1 e o PC2, que são combinações lineares, são vetores. Então ela está projetando combinações lineares na direção de maior variabilidade dos dados. É assim que ela consegue fazer com que uma variável carregue a variabilidade de várias outras do teu banco de dados. Tá? Aqui a gente pode ver que o banco de dados ele tem uma variabilidade aqui, mais assim no eixo vertical, né? Vertical, e uma variabilidade mais assim não seria no eixo horizontal, né? Mas nesse eixo aqui, né? Então aqui, a gente tem aqui, na verdade, a gente projeta uma variável em relação a essa região de variabilidade e outra variável em relação a essa outra região, que é a segunda região de maior variabilidade dos dados. E ele vai fazendo isso, ele vai criando esses componentes de forma sucessiva, tá? E o primeiro componente ele vai ser o que mais explica a variabilidade dos dados originais, o segundo componente vai ser o segundo que mais explica, o terceiro vai ser o terceiro que mais explica, e assim sucessivamente. Então, a ideia, a filosofia ele usa uma matemática um pouco complexa para fazer com que novas variáveis sejam criadas, e essas variáveis elas são combinações lineares que são projetadas na direção de maior variabilidade dos dados originais. Então ela cria novas variáveis com base na variabilidade dos dados originais, tentando preservar, carregar a estrutura de variabilidade dos dados originais em um número menor de variáveis, tá? Vai ter vários slides aqui e explicar isso de diversas formas possíveis para vocês conseguirem entender. Ele cria novas variáveis, que são os componentes principais, que explicam a variação dos dados originais. Então ele trabalha sobre a variabilidade dos dados. Uma coisa muito importante, o segundo componente, os componentes principais, que são as variáveis criadas, os componentes eles são ortogonais entre si. O que quer dizer aqui? Você pode ver que o primeiro componente ele tem aqui mais ou menos 90 graus de diferença em relação ao segundo componente, porque o primeiro está projetado em direção à região de maior variabilidade dos dados e o segundo está projetado em direção à segunda região de maior variabilidade dos dados. O que quer dizer isso? Que eles são ortogonais? Que a covariância entre eles
tá? É próxima de zero, tá? Ou seja, consequentemente, a correlação entre eles vai ser muito, muito, muito baixa. Então, se eu tenho um banco de dados grande, aqui no próximo slide, se eu tenho um banco de dados grande de alimentos, por exemplo, aqui para a galera da nutrição, onde muita coisa está relacionada com outra coisa, por exemplo, quem consome mais carne, também consome mais leite, também consome mais ovos, também consome mais açúcares, possivelmente. Em contrapartida, quem consome mais tubérculos, consome mais cereais. Pode ser alguém vegetariano, consome mais oleaginosas, consome mais nozes, né? Então, assim, quando você tem um banco de dados como esse aqui, tá? Que foi um banco de dados que eu trabalhei na minha teoria no meu trabalho de conclusão de curso, você tem muitas coisas correlacionadas e é estúpido você trabalhar, se você quiser verificar relações de alimentos, por exemplo, com doenças e tal, é estúpido você utilizar um alimento de cada vez, você relacionar só a carne com doença cardiovascular, só a carne com, sei lá, câncer, só leite com câncer. Às vezes pode ser interessante você utilizar essa técnica, essa análise de componentes principais, que ela vai pegar os dados, eles têm uma estrutura de variabilidade, ou seja, eles têm uma estrutura de correlação, por exemplo, carne está correlacionada com leite, que está correlacionada com ovo, então eles estão meio que, eles têm uma variabilidade em torno de um espaço, tá? Então é interessante a gente utilizar essa técnica para ela projetar novas variáveis, criar novas variáveis e essas novas variáveis vão carregar a informação do banco de dados originais, criando padrões. É uma técnica de criação de padrões. O que são os padrões aqui? Nesse banco de dados, a gente diz que ele tem 14 dimensões, porque ele tem 14 variáveis. Os padrões, gente, o primeiro componente principal, a primeira variável que é criada pela técnica, que é a que mais explica a variabilidade dos dados, ela pode ser expressa dessa forma aqui com esse gráfico, tá? Que ele não é muito informativo, vou dizer por quê. Ou dessa forma aqui, com um gráfico de contribuição. Olha aqui o que significa o primeiro componente principal, a primeira variável criada. Ele representa carne, leite, ovos, estimulantes, gorduras animais, açúcares e uns outros dois alimentos aqui que eu acabei não classificando. Então, o que ele fez? O que ele fez? Esses caras aqui, carne, leite, ovos, estimulantes, gorduras animais e açúcares, provavelmente no banco de dados original, que é esse daqui, tá? Esse banco de dados aqui isso aqui é só uma amostra do banco de dados original, tá? O meu banco de dados original era muito maior do que isso, mas as variáveis são essas. Provavelmente esses alimentos aqui, que é leite, carne e ovo, eles estavam relacionados entre si. Isso é, quem consome mais carne também consome mais leite, também consome mais ovo. E é isso que a técnica consegue identificar. Ela vai onde as coisas estão variando e aonde as coisas estão variando, pega aquela informação e carrega aquela informação para uma nova variável. Então aqui eu tenho uma nova variável que, na verdade, essa variável, o primeiro componente principal, ela representa aqui, ela carrega informação de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 variáveis do banco de dados original. Então, ao invés de eu precisar relacionar carne com um alimento só, por exemplo, carne com desfecho cardiovascular, carne com câncer, carne com, sei lá, qualquer outro tipo de desfecho que você possa imaginar, eu posso relacionar uma dieta inteira. Essa técnica aqui na nutrição, ela serve para você, com dados coletados, você aplicar ela e identificar diferentes tipos de dietas naquela amostra de indivíduos, tá? E ela faz isso de uma forma matemática. Isso é uma técnica que a gente chama de identificação de padrões alimentares a posteriori, porque a gente já tem os dados coletados, a gente quer descobrir qual é, mais ou menos, a dieta daquela população ali, a gente não tem uma ideia a priori de como que é, a gente vai aplicar a técnica, ela cria novas variáveis com base na variabilidade original dos dados e, com essa matemática, ela consegue resumir a informação e os componentes, né, as variáveis criadas vão ser dietas, porque ele está carregando informação de vários alimentos. Entende? Então, o primeiro componente, ele aqui,
ele é composto por esses alimentos aqui, pode ser um padrão mais ocidental, né, mais processado, nesse banco de dados em específico. E o segundo componente, que é o segundo que mais explica a variabilidade dos dados, é um padrão aqui mais, não diria mediterrâneo, mas mais vegetariano, certo? Cereais, óleos, peixes, tubérculos, frutas, vegetais. Não dá para falar que é vegetariano porque tem peixe, mas pode ser um padrão mais... Pode falar, talvez, um padrão mais mediterrâneo, né? Um padrão mais saudável do que esse daqui, que é um padrão mais ocidental. Então, assim, perceba, isso é muito poderoso. Essa técnica é muito, muito, muito poderosa em estudo de coorte, tá? Principalmente em estudo de coorte que a gente está querendo verificar a alimentação dos indivíduos. Por quê? No estudo de coorte, a gente tem uma amostra de pessoas, a gente separa essas pessoas de acordo com fatores de interesse. Então, por exemplo, eu quero separar as pessoas de acordo com quem consome mais carne. Provavelmente quem consome mais carne também consome mais leite, também consome mais ovo, porque a gente viu naquele banco lá, hipotético, e isso tende a estar correlacionado de uma forma geral, a gente viu que esses alimentos, quem consome mais de um também consome mais de também consome mais de outro. E o contrário também acontece, quem consome mais, por exemplo, fruta também tende a consumir mais vegetal, tem uma dieta mais saudável de uma forma geral. Entende? Então essas técnicas multivariadas, elas são muito poderosas para a gente não precisar trabalhar alimento por alimento e relacionar com doença em estudos de coorte, e sim dietas inteiras, padrões alimentares, tá? É uma visão, a gente consegue sair da visão reducionista da nutrição, que é relacionar um alimento só, para uma visão mais holística, vamos dizer assim, que é utilizando a matemática, que é analisar um padrão inteiro, uma dieta inteira com um desfecho em saúde. Pode ser, eu quero analisar agora, que eu apliquei a técnica, identifiquei um padrão mediterrâneo, por exemplo, eu quero associar esse padrão mediterrâneo com câncer coloretal, sabe? Pode ser feito, tá? Utilizando matemática e epidemiologia. Um pouquinho mais sobre a análise, agora que a gente falou o porquê da análise existe, né? É interessante porque a análise, ela realmente... Aqui a gente tem o banco... Isso aqui é uma matriz de correlação, e aqui a gente tem as variáveis originais do banco de dados, aquelas 14 variáveis. Então a gente tem aqui açúcares, tree nuts, nozes, né? Nozes, estimulantes, peixes, legumes, carne, leite, fruta, ovos, cereais, gorduras animais. E você vê aqui que realmente, cara, aqui ó, quem consome mais carne, vou pegar a carne aqui, cadê a carne? Quem consome mais carne também consome mais leite. Azulzinho quer dizer que as coisas variam no mesmo sentido. Vermelhinho quer dizer que as coisas variam no sentido inverso. Então, quem consome mais carne também consome mais leite, também consome mais estimulantes, consome mais açúcar, consome mais ovos, consome mais gorduras animais, entende? Então, é estúpido você vir num estudo de coorte e relacionar só um alimento com um desfecho em saúde, porque, na verdade, o alimento, quem consome mais de um alimento tende a consumir também de outros alimentos. Então, a gente pode utilizar essas técnicas justamente para tirar essa estrutura de relação da dieta das pessoas e identificar padrões diferentes de dieta, tá? Naquela amostra de indivíduos que você está querendo estudar. E é muito interessante porque a gente vê aqui, realmente, a gente tinha 14 variáveis, tá? No banco de dados originais, a gente terminou com 5 no final, de acordo com alguns critérios aqui para retenção dessas variáveis novas que são criadas pela técnica. Aqui, no PC1, que é o primeiro componente principal, que é o que mais explica a variabilidade dos dados, ele carrega a informação de um montão de variável. Ele é uma dieta ocidental. O PC2 aqui, o segundo componente, ele já é uma dieta mais agrícola, né? Cereais apareceram muito forte, frutas apareceram muito forte, peixe apareceram também. Isso aqui foi porque eu estudei a nível global, tá? Isso aqui eu peguei dados de disponibilidade de alimentos, nem de consumo, a nível global, e fiz uma análise de padrões em cima disso. Então, ele identificou o padrão ocidental, o padrão agrícola, identificou um padrão mais costeiro, mais mediterrâneo, tá? Então, assim, a gente vê aqui realmente pelo azulzinho, né, que a relação
a gente consegue ver o que constitui aquela variável que foi criada. Ele é constituído por bebidas alcoólicas, gorduras animais, ovos, frutas, carnes, leite, estimulantes, açúcares. Então, assim, já o segundo componente, que é um outro padrão alimentar, ele é composto por frutas, oleaginosas, peixes, raízes, né, tubérculos. O terceiro componente, ele já tem aqui vem aqui, mais só tubérculo, tubérculo e vísceras. O quarto componente, ele é já aqui, o quarto componente, ele tem uma relação aqui com peixe, ele tem uma relação com peixe e um pouquinho com vísceras, um pouquinho com cereais, então ele é talvez mais presente em regiões litorâneas, né, perto do litoral. E o quinto componente, ele é aqui ele é composto por leguminosas. Leguminosas, temperos e açúcares. Então, assim, nem sempre os componentes principais eles vão ter uma interpretabilidade, tá? Nem sempre as variáveis que a gente está criando, eles vão ser interpretáveis, mas a gente pode colocar mais ou menos ali, isso aqui é um padrão mediterrâneo, isso aqui é um padrão ocidental, isso aqui é um padrão agrícola, isso aqui é um padrão protetor, existe esse nome na literatura, padrão protetor e padrão maléfico. Na verdade, enfim, né, tá separando a variabilidade dos dados e vendo o que está associado com o que. Provavelmente um padrão protetor é justamente que são as pessoas mais saudáveis, né, daquela amostra. E o padrão maléfico são as pessoas menos saudáveis, porque quem consome, por exemplo, mais ultraprocessado também tende a consumir mais alimentos de origem animal, etc, etc, etc. Tá? E o contrário é também válido. Quem consome mais vegetal, menos alimentos ultraprocessados, também tende a consumir mais vegetal, mais fruta, mais legume, mais verdura, enfim, tá? Então ele está pegando essa estrutura de correlação, de relação entre as coisas e separando isso matematicamente, tá? Aqui então a gente consegue ver com esse gráfico aqui o que são os componentes, tá? Aí é que o componente, a matemática se traduz em uma dieta, ela se traduz em algo palpável para a gente entender. Como eu disse aqui, o PC1, né? Ele é composto por gorduras animais, alimentos de origem animal, estimulantes, etc, etc. Aqui a gente consegue ver a interpretabilidade do componente, que é, na verdade, uma variável criada matematicamente em cima dessas variáveis aqui, tá? Então, logicamente, se a gente relacionar esse cara aqui com os caras que ele foi criado, a gente vai conseguir identificar o que foi que ele carregou desses caras aqui, que na verdade o objetivo é carregar esses caras e reduzir em um número menor de coisas, tá bom? Às vezes utilizam esses gráficos aqui para análise de componentes principais, eu não gosto tanto, porque eu não acho que fica uma coisa tão intuitiva. Você consegue só ver duas dimensões aqui, né, o PC1 contra o PC2, mas pode ter outras relações aqui que a gente não consegue ver. Isso aqui pode ter uma aplicação, pode sim, mas aqui esse gráfico já começa a ficar confuso, por exemplo. Vocês não acham esse gráfico aqui confuso? São várias células diferentes aqui, e ele tenta meio que diferenciar essas células. Tudo bem que algumas aqui são azuis, outras verdes, aqui já tem várias cores dentro de um aglomerado só, então fica uma coisa meio... não dá para interpretar muito bem o que é aquilo ali. Então, é interessante a gente utilizar realmente uma matriz de correlação para a gente ver a cara dos componentes, porque depois que a gente cria essas variáveis novas com a técnica, a gente precisa ver a cara deles. Uma forma de ver a cara deles é com esses gráficos aqui. Eu não acho eles tão interpretáveis, eu prefiro esse gráfico aqui da direita, tá? E aí, bom, como eu falei, foi o meu trabalho de conclusão de curso. Eu apliquei uma técnica dessas, exatamente a análise de componentes principais, e aqui a gente consegue, a gente vê isso em artigos, certo? Aqui eu estou caracterizando o que eu caracterizei como o componente, o primeiro componente. Eu caracterizei ele justamente como eu mostrei para vocês, com bebidas alcoólicas, gorduras animais, ovos, peixe, vísceras, leites,
carnes, tá bom? Então a gente vê comumente essas tabelinhas sendo feitas nos artigos científicos para caracterizar as variáveis novas, os componentes principais que foram criados, para caracterizar aquilo ali em dieta, para ver quais são os alimentos que ele carregou, tá bom? De forma simples. Pode ser, olha que interessante, essa técnica, a análise de componentes principais, ela pode ser aplicada em estudo de coorte, tá? E aí aqui é uma meta-análise, vejam bem, é uma meta-análise de padrões alimentares, que aqui são vários estudos de coorte, Buller, Dixon, Flood, Kim, Kumagai, cada um desses caras aqui é um estudo de coorte diferente. Em cada um desses estudos se aplicou a análise de componentes principais e aí identificou, por exemplo, um padrão ocidental aqui nos dados e um padrão prudente. Tá? É mais ou menos os mesmos estudos, né? Aqui. Kim, são os mesmos estudos de um lado e de outro. Então, provavelmente, eles aplicaram a técnica, verificaram, criaram dois componentes nos dados originais de questionário alimentar, e aí o primeiro componente deve ter sido o padrão ocidental, e o segundo componente eles classificaram como padrão prudente. Eles conseguem, como esses componentes principais eles são realmente variáveis, a gente cria variáveis em cima dos dados originais, a gente consegue associar realmente todo o componente, toda a variável, que seria a dieta, com o risco deles desenvolverem um determinado desfecho. Aqui eles relacionaram com o risco de desenvolver câncer coloretal. Então, olha que interessante, em cada estudo a gente vai ter o padrão alimentar, verificado contra o desfecho câncer coloretal. E a gente pode fazer uma meta-análise disso, desses tamanhos de efeito, e achar uma medida sumária. Aqui o que está dizendo para a gente é que, bom, a gente está incerto, né? Ele está tocando aqui o intervalo de confiança, ele toca aqui levemente a nulidade, mas pode ser que exista aqui certo risco realmente para câncer coloretal do padrão ocidental. Aqui em estudos de caso controle, aqui é coorte e aqui são estudos de caso controle que tem uma probabilidade maior de vieses, né, do que o estudo de coorte. No estudo de caso controle, ó, como é que você já vê que ele já distou um pouco mais. Ele já está indicando aqui, por exemplo, uma significância estatística, né? Então, se a gente for levar em conta, e até um tamanho de efeito maior também, aqui é de 1.12, indicando o risco, né, um risco, e aqui de 1.69, beleza? São menos estudos também, né, caso controle. A medida está um pouquinho menos precisa, a dos coortes está um pouquinho mais precisa. E aí ele pode fazer uma meta-análise combinando os coortes de caso controle tudo e achando uma medida sumária para ver o efeito, levando em conta esses dois desenhos de estudo, o efeito do padrão ocidental, identificado pela técnica, pela análise de componentes principais, no risco, né? Fazendo o risco relativo para o desfecho câncer coloretal. E aí indicando um risco aqui nessa meta-análise de um padrão ocidental. Aqui já é o contrário, né? Aqui a gente já vê que um padrão prudente ele está associado com um menor risco de câncer coloretal, tanto nos estudos de coorte, quanto nos estudos de caso controle, quanto no combinado dos dois. Então, essa técnica ela pode ser interessante para ser aplicada em estudos de coorte, em estudos de caso controle, que são estudos observacionais. A gente só observa os dados. E dieta, a gente faz por questionário, a gente sai perguntando um montão de alimento. E, de novo, é burrice a gente associar um único alimento com um desfecho, tá? Ovo aumenta não sei o quê. Aí amanhã é carne, aumenta não sei o quê. Cara, não dá mais para fazer isso. Utiliza pelo menos essa técnica aqui, essas técnicas multivariadas que são um pouquinho mais rebuscadas, para identificar padrões alimentares, tá? Sair um pouquinho do reducionismo. Ele pode ser apresentado com esse gráfico aqui, tá? Que aqui a gente vai ver a relação, né? A relação, por exemplo, aqui é um padrão misto que eles classificaram. Esse padrão misto, ele tem aqui, ele tem bastante relação com cereais, ele tem aqui um pouquinho ele tem bastante com batata, com vegetais,
com carne de porco, com café e chá, com azeite. E aí notem que é claro que existe aqui, por exemplo, a gente consegue identificar outros também. Ó, um padrão caracterizado por alimentos mais de origem vegetal, certo? E aqui um outro padrão mais enfim, cereais, né? Cereais de uma forma geral, pasta, arroz, peixe e carne, um outro padrão aqui. Então, a gente consegue, isso aqui, por exemplo, olha quanta variável tinha nesse banco aqui. Se eu fosse contar aqui, ia dar mais de 20. Ele reduziu em 3 variáveis, tá? Então, fica muito mais rebuscado a gente analisar todo o padrão alimentar, a gente utilizar realmente uma técnica multivariada para identificar padrões alimentares, que são as dietas, em cima desses dados aqui que foram coletados, tá? Foram coletados em uma amostra de indivíduos, e aí a gente fazer essa técnica para poder, enfim, identificar padrões, tá? Então ele pode ser apresentado assim, ele pode ser apresentado assim num artigo científico, ou assim, por exemplo, um artigo aqui que associou padrões alimentares consumidos pelas mães antes da gravidez e o risco de diabetes gestacional, tá? Então ele pode vir aqui também, a gente indica a carga de cada alimento naquele componente principal. Aqui ele está falando factor, que parece factor analysis, análise fatorial, mas o artigo na metodologia, se não me engano, ele estava utilizando a análise de componentes principais. Mesmo assim, não é muito diferente, tá? Mesmo assim, a lógica é a mesma. Aqui ele está pegando, olha só, ele reduziu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 variáveis em uma. Uma variável, que é o fator 1, ele carrega a informação de 11. E essa segunda variável carrega informação de todas as outras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a gente conseguiu pegar uma coisa, um montão de dados e reduzir um número menor de coisas, que é o que a análise de componentes principais faz. Quantos componentes eu tenho que reter com essa técnica? Antes disso. Como eu expliquei, o primeiro componente é o que mais explica a variabilidade dos dados. Aqui esse gráficozinho é a variabilidade explicada pelos componentes, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, o décimo. O primeiro é o que mais explica, o segundo é o segundo que mais explica, o terceiro é o terceiro que mais explica, e assim sucessivamente. Como a gente estabelece o critério de número de componentes para reter, a gente retém os componentes com alto valor maior ou igual à humanidade, que é, como o componente ele é uma variável, ele tem um desvio padrão, que o desvio padrão ele pode ser interpretado como se fosse mais ou menos a variabilidade média em torno da média daquela variável, tá? Mais ou menos isso. Não é bem isso, mas para fins didáticos é isso, tá? Vou deixar aqui mais ou menos assim. E como ele é uma variável, a gente pode tirar o desvio padrão dele, tá? E aí os componentes que tiverem desvio padrão maior do que 1, eles ficam depois que você faz a análise, você retém eles, segundo a regra de Kaiser. Então, ali naquele meu exemplo, no meu exemplo lá do meu trabalho de conclusão de curso, eu retive 5. Eu retive 5 componentes, tá? E aí eu consigo relacionar, como eles são variáveis, eu tinha 14 variáveis e reduzi em 5. Esse aqui, o desvio padrão dele, se não me engano, era 1 e pouquinho. Ele quase caiu fora, mas ele acabou entrando. E aí eu consigo relacionar essas variáveis, que são dietas inteiras, com, por exemplo, dados socioeconômicos. Então eu consigo ver que um padrão ocidental está relacionado com aumento de renda, está relacionado com urbanização, está relacionado com a liberalização comercial dos países, tá? Então essa é a grande vantagem, que é mais ou menos uma filosofia parecida com isso daqui, né? Só que em vez de eu estou vendo correlação e ele aqui está vendo o risco relativo propriamente, certo? Então, nada impede que os componentes que você cria, as variáveis que você cria, eles virem
desfechos de modelos de regressão. Então a gente pode, por exemplo, utilizar o componente principal 1, que é aqui um padrão mais ocidental, como desfecho num modelo de regressão múltiplo, tentando explicar ele, predizer ele por outras variáveis explicativas, por exemplo, urbanização, liberalização comercial, renda, tá? Porque ele é uma variável que carrega informação de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aqui nesse exemplo. Pode ser que ele tivesse carregado informação de muito mais variáveis se o banco de dados fosse muito maior, tá? Então essa é a grande vantagem. A gente consegue reduzir várias variáveis em um número menor de variáveis e a gente consegue associar essas variáveis com coisas novas, seja com correlação, seja com modelo de regressão, etc. Então, a análise de componentes principais ela é aplicável a dados com uma amostra, sem variáveis que agrupem os dados, é dependente da escala das variáveis, ou seja, o ideal é que todas as variáveis estejam na mesma unidade, por isso que a gente até aplica uma padronização das variáveis, que eu não vou entrar aqui nisso, que é muito tecnicismo. Geralmente, iremos usar os componentes calculados como variáveis dependentes em testes de hipóteses. Pode ser, né? Você pode pegar isso aqui, é uma variável, e testar com outras variáveis, por exemplo, uma variável independente, ver se o componente, o padrão ocidental, ele é maior em países do norte do que do sul. Pode ser feito, entendeu? Por fim, rapidinho, a análise de cluster, que é uma técnica estatística usada para classificar elementos em grupos, de forma que elementos dentro de um mesmo cluster sejam muito parecidos e os elementos em diferentes clusters sejam distintos entre si. Tá? Então ela vai criando clusters aqui, ó. Aqui é o primeiro cluster, aqui já são outros clusters, aqui já são outros clusters, aqui já são outros clusters, de forma que intra-cluster, dentro do cluster, a gente tem uma similaridade. Agora, fora deles, tenha uma diferença, ocorra uma diferença, tá? E aqui ocorrem grandes separações, né? Aqui é o cluster vermelhinho, aqui é o cluster verde, aqui é o cluster azul, aqui é o cluster azul claro e aqui é o cluster rosa. Então a gente vê isso bastante em dendrograma. Esse aqui é um dendrograma, chamado de dendrograma. Quem trabalha com genética, se não me engano, vê isso. Então ele tenta tornar os dados intra-clusters tão semelhantes quanto possível, enquanto também mantém os clusters de forma mais diferente, o mais longe possível entre si. Então é como se fosse, a principal diferença, que é como se fosse, ao invés dele reduzir as variáveis, ele reduz as unidades observacionais. Aqui nesse meu banco de dados que eu trabalhei, como eu estava vendo o consumo daquele alimento por país, a técnica de cluster, ela vem aqui e reduz o número de países, tá? Ao invés de reduzir o número de alimentos. Porque as minhas unidades de observação são os países. Então eu posso chegar e fazer uma análise de cluster pegando o PC1 como variável contra o PC2 como variável e ver quais são os países, separar esses países em clusters, tá? Com base na similaridade deles. Então aqui a gente vê que isso aqui é uma técnica de cluster, é um plot de cluster, né, aplicado em cima dos componentes principais, que são dietas inteiras. Então aqui é uma análise multivariada em cima de outra análise multivariada. Então a gente vê aqui que esses países, esses caras daqui, por exemplo, Grécia, Itália, Hungria, Montenegro, Luxemburgo, ele tá mais ou menos... não, esses aqui não. Esse aqui, Grécia, Itália, ele tá alto pro padrão mais mediterrâneo, como ele também tem alguns componentes do padrão ocidental. Já que a Bulgária, ele já tem um pouco menos desse padrão aqui ocidental e a mesma quantidade desse padrão aqui mais mediterrâneo, vamos dizer assim, né? Então, isso é bastante interessante, porque a gente está pegando em clusters. Aqui a gente vê os caras que são mais mediterrâneos e menos ocidental de todos, tá? E aqui os caras que não se relacionam, né, que não tem uma relação tão forte porque aqui Samoa, por exemplo, está -1 para o ocidental e -4 para esse padrão aqui, que é o segundo componente, tá? Então esses caras aqui eles não se relacionam com nenhum dessas dietas, tá? Então a Islândia
ela tem um padrão muito ocidental e pouca característica de um padrão mais rico em vegetal, rico em cereais e tudo mais. Né? Lá é mais frio, é mais difícil de você, enfim, cultivar certos alimentos. E aí pode ser esse um dos motivos, né, por ele estar mais relacionado com, enfim, um padrão realmente mais ocidental, mais forte em alimentos de origem animal, leite e tudo mais. De novo, a gente entra aqui numa questão que fechou a parte de modelo de regressão, que é a questão do overfitting. Cuidado para você. Na análise de cluster, pelo método de K-médias, por exemplo, a gente pode pedir para ele criar, tipo, aqui eu tenho 50, vamos dizer que eu tenho 50 dados aqui, cada dado é um pontinho. Se eu pedir para ele criar 3 clusters, se eu pedir para ele criar 3 clusters, beleza. Ele vai separar os dados em 3 clusters, com base na similaridade intra-cluster e na diferença entre os clusters, tá? Como eu tinha explicado. Mas, quanto mais clusters eu pedir para ele criar, por exemplo, se eu pedisse para ele criar um cluster para cada ponto, não ia fazer diferença nenhuma, porque um cluster ia representar cada ponto. Então a gente tem aquele problema do overfitting que eu estava falando aqui, que é você criar muitas coisas, você fazer muitas coisas, associar muitas coisas, e aquela relação que você encontra, ela só conseguir explicar o teu dado que você está trabalhando e não ser generalizável, não ser reprodutível para outros dados similares. A mesma coisa acontece com a análise de componentes principais. A gente quer com essas técnicas reduzir um pouco a realidade, tá? Para as técnicas multivariadas, e para as multivariáveis a gente quer se aproximar da realidade, mas de uma forma que aquilo tem um trade-off entre aquilo ali ser valer para coisas futuras, tá? E valer somente para aquele teu dado que você está trabalhando. O que você quer aqui? O que você quer talvez seja mais interessante que os seus achados, né, os resultados dos estudos, eles tenham uma certa generabilidade para outros contextos. Então é isso, essa foi a aula de análise multivariada que eu queria dar. Ficou faltando análise fatorial, mas ela é bem parecida com a análise de componentes principais, e eu vou fazer depois uma aula separada só para ela. Obrigado aí quem ficou até o final, e é isso. Um grande abraço.